Aldeia. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é José Roberto Charles e eu esta semana estive pensando sobre uns assuntos muito importantes, uns temas que eu gostaria de estar trazendo para debate da nossa população e para conhecimento também. Um dos tópicos que eu gostaria de estar levantando aqui é o principal, é o poder. E é o poder de uma Câmara de Vereadores isenta, um poder de uma Câmara de Vereadores onde o presidente da Câmara, eleito, na minha opinião, precisa ser o vereador mais votado, não importa de qual partido, não importa se seja oposição ou se seja situação, mas que precisa ser o vereador mais votado pelo município para estaria exercendo a função de presidente da Câmara. Porque não sendo assim, o que ocorre? Ocorre que o prefeito vai estar se mobilizando para que aquele determinado vereador seja o eleito presidente da Câmara. E tudo isso aí nós sabemos o que rola por debaixo dessas negociações para que os outros vereadores apoiem aquele determinado vereador para ser presidente. Então, falando sobre o poder que uma Câmara de Vereadores isenta pode estar exercendo. O poder que uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, tem em suas mãos para que as coisas sejam investigadas, as coisas sejam analisadas e que, se houver erros, os responsáveis paguem por isso. E quero falar sobre o poder do cafezinho. O poder que tem em um vereador que está à frente de uma CPI, no caso a vereadora Cláudia Batista Gregório, que era a relatora da CPI da merenda, juntamente com o vereador Ediel Teles e o vereador Naldinho Linhares. O poder que um cafezinho no gabinete do prefeito Cláudio Chumbim tem no resultado final desta CPI. Eu chego até a ter vergonha de estar falando o que eu estou falando aqui, de estar fazendo essa denúncia e levantando esse debate, porque é uma questão que realmente me incomodou, incomoda muito dos meus colegas esses que eu venho conversando sobre esse assunto, e foi um assunto que caiu praticamente no esquecimento da cidade de São Pedro da Aldeia. E nosso município não pode esquecer isso. Sabemos todos que houve a CPI da merenda, e que à frente dessa CPI como relator estava a vereadora Cláudia Batista Gregório, juntamente com o vereador Ediel Teles e o vereador Naldinho Linhares, e que eles, na sua investigação para a CPI, visitaram escolas, fizeram até um trabalho que na época até me surpreendi com o poder de fiscalização que eles tiveram quando visitaram as escolas, levantaram a falta de merenda, levantaram situações que absurdas, inclusive de superfaturamento, e que deixaram isso bem claro a público quando deram uma entrevista para o jornal Atitude News, que é um jornal aqui do nosso município, e deram uma entrevista aos três, para o jornalista lá do jornal Atitude News, o jornalista Helder, onde eles falaram que haviam descoberto que tinham 42 páginas o relatório, que estavam com o relatório pronto e que tinham descoberto uma série de situações muito mal explicadas, como superfaturamento, falta de merenda, escolas onde as crianças estavam comendo biscoito e suco. Mas, senhores cidadãos de São Pedro da Aldeia, aí acontece o mistério do poder. O poder de um prefeito que desrespeita a Câmara de Vereadores e, consecutivamente, os seus cidadãos de São Pedro da Aldeia. A vereadora Cláudia Batista foi convidada para um cafezinho no gabinete do prefeito. Aí é onde a porca torceu o rabo. Foi convidada para um cafezinho dias antes de apresentar o relatório da CPI da merenda, que foi apresentado no dia 6 de agosto. Mas sendo que, após o cafezinho, no dia 1º de agosto, foi nomeado o senhor Leandro Mendonça. Até me desculpe que eu não conheço esse senhor, mas é importante que seja dito o nome. Foi nomeado o senhor Leandro Mendonça no dia 1º de agosto de 2019
no cargo de assessor da Secretaria de Governo, a Secretaria do senhor Onildes. Só que o detalhe muito importante, o senhor Leandro Mendonça era esposo, na época, da vereadora Cláudia Batista Cláudia Gregório, Claudinha, que era relatora da CPI da merenda. É um mistério, são umas coisas que a gente não consegue entender. Uma vereadora que está à frente da CPI importante, que é a CPI da merenda, juntamente com seus dois outros colegas, seus dois outros pares lá, o vereador Ediel e o vereador Aldinho, aceita tomar um café com o prefeito. Tudo bem que aceite tomar um café, mas vocês não acham que aconteceu alguma coisa muito poderosa? O poder de persuasão que tem esse prefeito e o poder de barganha que ele tem, a ponto de que o esposo da senhora Cláudia Batista Gregório, nossa vereadora, relatora da CPI, o esposo dela acabou sendo nomeado como assessor na Secretaria de Governo. Um salário até medíocre, na minha opinião. E um salário de R$ 1.300. Não se surpreendam, cidadãos de São Pedro da Aldeia. Logo após essa nomeação, no dia 6, a vereadora relatora e os demais vereadores apresentaram o relatório final da CPI da merenda. Quando eu falei da nomeação do esposo da senhora vereadora Cláudia Gregório, não se trata de algo ilegal, mas é no mínimo imoral. É imoral que o esposo de uma vereadora relatora de uma CPI que está investigando fraudes e malversação de verba pública na merenda escolar, é no mínimo imoral que o esposo dessa senhora seja nomeado com cargo de assessor, um salário medíocre de R$ 1.300. É o preço. R$ 1.300 é o preço, na minha opinião, que custou a CPI da merenda. Porque a CPI da merenda foi enrolada com suas 42 páginas e entregue ao Ministério Público Estadual. Que, sinceramente, nós sabemos como é a justiça no nosso país. Nós sabemos como é lenta a justiça no nosso país, e muito mais lenta é a justiça. Eu gostaria até de fazer essa observação: muito mais lenta e cabulosa é a justiça do Ministério Público aqui na nossa região. Porque tudo que é denúncia, tudo que é processo, tudo que é coisa que anda, principalmente em se tratando de Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia, ou na pessoa do senhor prefeito Cláudio Vasco Chubinho dos Santos, se arrasta num tempo absurdo que nós não conseguimos entender. Eu gostaria que até que o Ministério Público viesse a público dar uma explicação por que se demora tanto qualquer processo, qualquer coisa em relação à Prefeitura. Por que se demora tanto? Nós sabemos que a justiça no Brasil é lenta. Uma investigação do Ministério Público sobre determinado tema aqui em São Pedro da Aldeia, principalmente se tratando de prefeitura do município de São Pedro da Aldeia. Voltando a falar no poder de um cafezinho, no poder da factoide de se criar uma CPI, que foi uma factoide, criou-se uma CPI para poder mostrar aquela pressão e para a população pública dizer que está sendo investigado, que na verdade não está sendo investigado nada, porque aquele objeto de estudo de uma CPI que foi levantada nada mais foi, na minha opinião, como uma moeda de pressão, com a maneira de pressionar o prefeito para um ou qualquer outro detalhe. Então eu fico muito triste, cidadão de São Pedro da Aldeia, quando a gente vê uma Câmara de Vereadores omissa. Não por todos. Nós temos ali bons vereadores que realmente gostariam de poder fazer alguma coisa, mas que não fazem, porque estão ali sobre o poder da égide do nosso prefeito, que elegeu o seu presidente da Câmara, que hoje está de mal como sal na panela de mingau. Hoje eles estão de mal, tão de mal que o presidente da Câmara, o senhor Bruno Costa, não apresentou lá a votação do famigerado 30 milhões.
aquelas briguinhas políticas, aquelas picuinhas, aquelas coisas que nós, cidadãos, estamos enojados de saber, mas que são coisas que ocorrem. Então hoje eles estão de mal, mas naquela época não estava. E seguram tudo que é benefício para o município, tudo que é importante para o prefeito, que o prefeito quer aprovar, o presidente da Câmara, tendo sido escolhido praticamente pelo prefeito, porque através do desejo do prefeito fazer o seu presidente da Câmara, ele negocia com todos os outros vereadores ali, e aqueles que são oposição ao governo praticamente não têm voz. Nós temos hoje um blocão na nossa Câmara de Vereadores, onde, vamos dizer, 6 ou 7 vereadores, quem sabe, talvez, votam com o prefeito. Estão sempre com o prefeito em tudo, que são do mesmo partido, tem o poder do presidente da Câmara lá, com cargos, entre outras coisas que lhes são negociadas e ofertadas pelo nosso prefeito. É claro que a Câmara de Vereadores é um órgão independente, mas na verdade tudo vira um bolo só. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para levantar uma questão para a nossa população sobre a questão da independência que se deve ter uma Câmara de Vereadores e a importância que se tem no escolhermos os nossos vereadores com decência, com atenção, cobrar dos nossos vereadores. Eu sei que é muito difícil para o cidadão comum estar poder saindo e estar lá assistindo às sessões da Câmara, mas pelo menos acompanhar, nós que somos considerados blogueirinhos vagabundos, acompanhar os nossos vídeos, acompanhar nossas lives e acompanhar o canal da TV Câmara Online. Faça esse sacrifício, cobre do seu vereador, investigue o seu vereador, avalie o seu pré-candidato a vereador, para que a gente não caia novamente no mesmo erro de ter mais uma Câmara de Vereadores praticamente não, totalmente omissa, que muito embora tenhamos vereadores que queiram realmente fazer alguma coisa, mas não o fazem porque nós estamos ali na mão e na égide do senhor prefeito. Esta questão da CPI da merenda é uma coisa que vem me incomodando muito. Eu não consigo compreender o poder, é um poder maravilhoso. Esse prefeito nosso, Cláudio Vasques Chubinho dos Santos, ele tem um poder de mobilizar, de conversar, de chamar para o cafezinho e fazer com que uma vereadora esqueça que foi eleita pelo povo, uma vereadora que está à frente de uma CPI importante para nossas crianças, uma vereadora que é professora, e que esta vereadora leve para o mesmo saco, leve para a mesma latrina 2 outros vereadores, que é o caso do senhor Ediel e o senhor Naldinho Linhares. É vergonhoso. Volto a dizer, a nomeação do esposo da senhora vereadora relatora da CPI da merenda, Cláudia Batista Gregório, ter sido nomeado não é ilegal, mas é, no mínimo, para mim, imoral. Porque logo após a sua nomeação, no dia 1º/8, no dia 6/8, a vereadora enrolou, embrulhou, de qualquer maneira, a CPI e entregou para o Ministério Público Estadual, porque sabe que vai levar 200 anos e não se chegará a uma posição. Culpados não serão apresentados, né? Uma CPI que a gente viu que foi uma CPI, uma Câmara de Vereadores tão desrespeitada, mas tão desrespeitada, que por várias vezes foi solicitada a presença do seu secretário de Educação para prestar esclarecimentos, e ele não foi, ele não dá importância, porque ele não respeita a nossa Câmara de Vereadores, assim como o nosso prefeito também não respeita. Então, senhoras e senhores, está aqui José Roberto Charles, se despedindo mais uma vez, com muita vergonha de estar apresentando esse vídeo e levantando essa questão para análise dos nossos senhores, para análise da população de São Pedro da Aldeia, para que analise muito bem no próximo pleito, na próxima eleição que nós teremos. Analise. Não há prefeito corrupto, não há prefeito ladrão, não há prefeito pilantra, se não houver uma Câmara de Vereadores que não seja conivente com ele.
Entendeu? Então analise bem os seus vereadores. Analise bem os seus pré-candidatos. Cobre dos seus pré-candidatos. Para a gente não ter mais uma vez uma CPI da merenda de factoide, cuja relatora, vereadora Cláudia Batista, tem o seu esposo nomeado num cargo na prefeitura 6 ou 5 dias antes de apresentar o relatório. Tenha uma boa noite, José Roberto Charles, se despedindo aqui e deixando essa questão para os senhores avaliarem. Uma boa noite.